Licença, agora vamos dar início, né, ao nosso bate-papo, né, com esses dois grandes escritores nossos. Vamos obedecer a ordem alfabética, né? A, T. Já estou acostumado. Então, vamos começar. Nós queremos saber, não é, quais foram suas influências na infância, em casa, não é, escola, pela vida, caminhando até chegar a esse despertar literário. Então, nós queremos o panorama da época de vocês, que isso é realmente algo encantador para o leitor, conhecer o escritor no seu alicerce. Vamos começar com a Luísa. Boa noite a todos e a todas. Primeiríssimo, Eduardo, agradecer a sua pequeníssima biografia e grandes lembranças de que você desenhou aí de um roteiro meu, que eu inclusive, quando eu li o texto, eu digo, vou falar sobre esse roteiro que né, já inicia contando como começou e tudo, mas eu vou me basear nesse roteiro, Eduardo, que você fez, né, nessa apresentação. Queria agradecer a você, queria agradecer a Jânia por esse convite, queria agradecer a Luísa aqui pelo espaço, novamente voltando aqui para a Nobel, que é um grande espaço de debate, um espaço dos livros e dos leitores, né? Esse aqui é um lugar fantástico, onde a poesia, a prosa, o romance, os livros, o prazer da leitura está aqui nesse espaço. Eu nasci em 62, nasci no Paço da Pátria. Recentemente é que as pessoas começaram a saber dessa história que eu nasci no Paço, porque tem um filme circulando aí, um filme bastante interessante, que conta um pouco a história da vida do Paço da Pátria. E eu estou lá, eu nasci lá, em 62, e vivi toda aquele sonho de infância ali do Paço, mas também eu dava uma subidinha para conhecer as coisas lá de cima também. E eu circulava muito por ali. Teve um tempo que eu circulei muito em Seu Cazuza, no sebo de Seu Cazuza, que foi o primeiro sebo de Natal, assim, quase que oficialmente o primeiro sebo de livro de Natal, Seu Cazuza, era ali em frente ao mercado da Cidade Alta, do mercado antigo. Então eu circulava muito ali, no sebo de Seu Cazuza, e eu tinha aquela loucura ali de ver aqueles livros ali, me dava vontade de ler um dia aqueles livros, aquilo ali todo, e ficava pequenininho, era bem pequenininho. E eu ficava ali esperando, porque Seu Cazuza tinha um negócio que ele jogava uns livros que ele não queria mais vender, que não, todo sebista faz isso, tem um livro que ele fazia isso, ele jogava assim num canto e botava assim para, como se fosse, ele não jogava no lixo, mas ele botava num canto que não era para vender mais. Aí eu pegava todos aqueles livros e levava para casa para ler, e saía traçando, já estava começando a ler naquele período, o prazer de quando você começa a ler é uma loucura, é uma magia quando você começa a ler, você quer ler tudo, você abarca tudo. Então eu lia todas aquelas sobras de livro de Seu Cazuza. Então foi um dos primeiros contatos que eu tive com a leitura, acho que o contato mais forte, mais significante do início de uma leitura, o sebo de Seu Cazuza e os livros do canto, o canto dos livros, o recanto dos livros. Então eu pegava aquele livro para ler. Teve um tempo que eu circulei também ali no centro da cidade, na biblioteca de Jamal Maranhão, naquela biblioteca que ainda ficou ali
a última biblioteca que ficou no centro da cidade ali, na Praça André de Albuquerque, tinha uma biblioteca municipal. E eu circulava também, eu ia muito ali para ler. Nesse tempo eu estudava no Ateneu, fui também para Augusto Severo, enfim. Eu circulava muito ali na biblioteca municipal, que foi uma biblioteca criada por Djalma Maranhão, ali na Praça André de Albuquerque, que infelizmente hoje não tem mais nada ali de que Djalma criou, que foi um absurdo, que depois a ditadura militar acabou com tudo aquilo ali, mas enfim, foi um passo também de contato com a leitura, foi a biblioteca municipal ali da Praça André de Albuquerque. De lá para desses primórdios de começar a ler, de começar a conviver com as letras, aí eu fui me envolvendo, estudando no Ateneu, depois eu fui para a escola técnica, e foi a partir daí que eu comecei a ter contato com a galera de arte. Eu comecei nos primeiros festivais de arte, fui da organização dos primeiros festivais de arte do Forte dos Reis Magos, que foi um movimento extremamente significativo, um movimento onde todas as artes se juntavam para fazer uma grande confraternização artística, toda a linguagem artística estava presente no Festival do Forte, e a literatura também estava lá. E nós fazíamos saraus no Festival do Forte, enfim, foi um momento assim, bastante forte nosso, do nosso coletivo de poesia. Naquele tempo não existia esse nome coletivo de poesia, mas a gente já iniciava um processo de criar coletivos, que a poesia em si é uma coisa muito individual. O poeta é um ser individual, tem até um poema aqui depois que eu vou ler que fala sobre isso, mas assim, nossa geração, a chamada geração alternativa, a geração da poesia marginal, a geração da poesia alternativa, ela tinha uma vontade de se juntar com outras pessoas. E não só os coletivos de poesia, não só os poetas se juntando, mas com as outras linguagens também. Então nós, através do Festival do Forte, nós conseguimos juntar muitas linguagens, fazer um grande trabalho com a arte natal, e a partir daí foi um salto. Organizar o Dia Nacional da Poesia, que é uma comemoração histórica aqui no Rio Grande do Norte. Tem mais de 30 anos o Dia Nacional da Poesia que a gente faz, dia 14, que mudou oficialmente de data no ano passado, mas a gente permanece com essa data, 14 de março. Então, organizamos o Dia da Poesia, fazíamos passeata, fazíamos publicações, saraus, sempre nesse período, e até hoje permanece essa comemoração em relação ao Dia da Poesia. Depois do Dia da Poesia, a gente formou um grupo, né, chamado Grupo Aluá, que Eduardo cita aí, Venâncio Pinheiro, Dorian Lima, Ciro Pedrosa e João Barra. Foi o primeiro coletivo que eu participei para valer, assim, e esse coletivo fazia de tudo. Era sempre dedicado à literatura, edição de livros, produção de livros, fanzines. E nesse meio da coisa surgiram vários livros meus, vários livretos, aqueles chamados livros alternativos, né, que eu não tenho mais, quase tem uns que a maioria estão esgotados. Estão esgotados. Estou prestes a fazer um livro aí que eu vou juntar tudo isso. Então, produzimos livros, e também nesse meio dessa história surgiu um fanzine chamado Folha Poética. Em 1983, nós criamos a Folha Poética, e a Folha Poética era uma folha de ofício, mimeografada, enfim, que
a gente distribuía em vários lugares, escolas, enfim, bares e ruas, comemorações poéticas, enfim. A Folha Poética era um fanzine que, inclusive, depois a Folha Poética virou tese de universidade, virou assunto de livro, enfim. E a partir daí da Folha Poética também, quando ela deu uma parada, eu passei uns 19 números lançando a Folha Poética, deu uma paradinha e eu fui fazer os suplementos de poesia dos jornais. Eu fiz o suplemento de poesia do Jornal do Natal, e a partir do Jornal do Natal eu fiz uns 15 anos de Diário de Natal. Diário de Natal. Que fiz até o fim do Diário, até o último ano do Diário, eu cheguei a fazer os suplementos de poesia do Diário. Quando o Diário acabou, no outro ano eu fiz o da Tribuna. Enfim, foi na verdade, os suplementos de poesia dos jornais é aquela velha história. Você tem o livro é uma coisa extremamente interessante, mas a poesia também, quando está no jornal, quando circula para o maior número possível de pessoas, ela dá um outro tom. Eu lembro que um desses jornais chegou no interior, porque eu botava pessoas do interior, tem muitas pessoas do interior. Disse que os caras faziam uma festa lá, fazia festas de lançamento do jornal na cidade para saudar a publicação, porque a publicação para eles que não tinham muito acesso à publicação, isso era uma loucura. Publicar num jornal que sai 10 mil exemplares, por exemplo. Um livro você não consegue fazer 10 mil. Um livro. Você faz no máximo 5 mil, 3 mil, 2 mil, mais 10, 15 mil exemplares de uma publicação que circula pelo estado inteiro e outras cidades, dava um impacto muito grande. Recentemente eu não tenho feito mais, mas eu vou voltar a fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho muito interessante, porque ele amplia a divulgação da poesia. E todo esse trabalho meu que eu fiz, relacionado ao meu trabalho de escrever, foi o trabalho de publicar e ajudar outras pessoas a publicar. Então, esse sentimento coletivo que começou lá na Luar, eu percebi muito que foi naquele período justamente uma cultura alternativa, né, que democratizou a cultura, como você falou, né? Então, nesse momento a gente vai deixar agora uma interrogação para conversar um pouquinho com Tomislav e depois voltamos para ver essa amplitude, né, de contribuição à cultura potiguar que você deu, né? E vai continuar a dar, né? Pelo que eu estou vendo, dos novos projetos. Falei demais, não, foi sério.